Sejam todos muito bem-vindos à casa de Paulo e Estevão. É uma alegria imensa vê-los aqui. Aqueles que eu consigo ver encarnados e os que eu não consigo ver, os desencarnados, são todos muito bem-vindos. E aí nós vamos tratar um tema muito interessante. Bem-aventurados os aflitos. Já tive a oportunidade de encontrar na minha caminhada dentro do movimento espírita alguns comentários relativamente a este tema. Comentários no seguinte sentido: será a doutrina espírita a doutrina do masoquismo? Por que seriam bem-aventurados os que sofrem? Primeiro destaque é que isso não é invenção da doutrina espírita, foi o próprio Cristo que nos disse que aqueles que sofrem são os bem-aventurados. Então a doutrina espírita não inventou nada e a doutrina espírita não enaltece o masoquismo, o sofrimento. Ao contrário, a doutrina espírita nos oportuniza olhar o sofrimento por uma outra ótica. Eu diria que a doutrina espírita nos apresenta uma lente que nos permite ver além, nos permite olhar para o que nós não estamos olhando, encontrar coisas além dos anteparos naturais da nossa vida. Nos permite aclarar o olhar, obviamente, com o abraço da consolação. Porque se não fosse consoladora a doutrina espírita, ela não se sustentaria. Não é o simples trazer informações do plano espiritual que ela se apresenta como diferencial. A doutrina espírita verdadeiramente nos traz, além do esclarecimento, a consolação. Porque muitas vezes nós temos contato com o conhecimento, com o esclarecimento, com a explicação, com a justificativa, mas não necessariamente com a consolação. E aí então, bem-aventurados os aflitos. Em muitas traduções da Bíblia nós vamos encontrar bem-aventurados os que sofrem. Ou ainda, bem-aventurados os que choram. Quem aqui já machucou o dedinho mínimo do pé? Já estou vendo alguns sorrisos por debaixo das máscaras. Alguém já machucou o dedinho mínimo do pé? Às vezes a gente até se pergunta, para que serve o dedinho mínimo do pé, se não para ser machucado, né? Ou então para a gente levar um pisão no pé quando a gente está saindo do salão de beleza. Nós moças sabemos muito bem o que é isso. Alguém pisa no nosso pé com esmalte seco, Ednardo, não queira. Não queira. Quem já levou um machucado na canela? Esse ai foi significativo. Eu acho que ele foi maior do que o dedinho, o machucado do dedinho. Foi? Muito bem. Quem já sentiu dor de cabeça? Alguém aqui nunca sentiu dor de cabeça? Não acredito. Criaturas? Vamos sentar para conversar. Dar um toque para vocês o que é uma dor de cabeça. Vai que vocês já sentiram e não sabem o que é. Não é? Não? Nossa. Os que sofrem sem sentir, né? Então. Quem já sentiu dor de... né? Quem já sentiu dor de... A criatura com torcicolo, aí vira o pescoço exatamente para onde está o torcicolo. Dá quase uma vontade de desencarnar. Quem já bateu a testa
numa quina. Olha, fica com a mãozinha já para cima, né? Para não ter trabalho de levantar. Ok. Beleza. Quem já bateu a coxa, fica para cima, a mão para cima, ainda nem, não precisa? Todas, né? Quem já bateu a coxa no canto da mesa? Porque enquanto está a mancha roxa, você lembra da dor, né? Vai chegando perto do móvel, já sente a dor de novo. São todas dores físicas, não é? Muito bem. Por quê? Porque a dor é um aviso que algo pior poderá acontecer se a pessoa não se prevenir. Ou então que alguma coisa já está errada, né? Pessoal que não está sentindo dor de cabeça, fique tranquilo que a cabeça está top. Uma época ainda não me lembro mais, e uma determinada país, uma moça que ela não sentia dor. Então, isso foi uma informação médica, não foi nem espírita, não. Aí, se vocês pensam que essa moça é abençoada, estão enganados. Essa moça era cheia de cicatrizes, cheia de marcas, por ela não sentir dor, ela pisava. Machucava, não sabia. Continuava machucando. Ok. Só ela notava que estava sangrando alguma coisa. Era tão. Cuidado, queimado. Colocaram uma porra quente, queimava. Quase um Frankenstein, toda remendada. Toda remendada. Todas essas dores que nós citamos aqui são dores físicas, não são? E verdadeiramente fazem parte de um processo fisiológico de defesa. Depois que nós batemos a coxa naquela quina da mesa, nós passamos a ter mais cuidado no caminhar próximo àquele obstáculo. A maior parte das crianças aprende com a dor. No momento que ela cai, machuca o joelhinho. Eu sou de uma geração mais antiga do que vocês, bem mais antiga. Eu ainda sou daquela geração que o mertiolate ardia. Nossa, era maravilhoso. Era, porque nós passávamos a ter mais cuidado no correr. Mamãe dizia, criatura não corre nessa velocidade. Se o mertiolate não ardesse, a gente ultrapassava todos os limites de velocidade que tinha. É uma benção. É, sim. Aquela criatura que pega muito peso e que não sente dor nas costas, ela acaba ultrapassando a sua própria capacidade de suportar. Então, sim, a dor, ela é uma amiga nossa. Ela indica que há algo que precisa ser observado, respeitado, investigado. A dor que se repete nos informa que tem algo que precisamos observar com mais atenção. Ok? Então, é uma resposta fisiológica para a criatura. Por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente e tem um membro afetado na perna, ele não sente dor. Por que ele não sente dor? Porque não há necessidade que a perna é tão rápida que não vai dar para ele recuperar. Então, por isso que não sente dor. Não sente dor. Ok. Se a gente deixa um dedinho na gaveta, quando a gente fecha a gaveta, sente dor, não sente? Eu não tinha ideia que eu vinha para cá só assistir essas coisas da Pera falando, né? E a dor de cotovelo? É fisiológica também? Pode ser uma ou outra, mas confessem, quando eu falei na dor de cotovelo, lembraram de quê? Daquele amorzão que não deu certo. A dor de cotovelo. Né?
A gente bota de propósito aqui a dor de cotovelo, porque nós estávamos falando do pé, do joelho, da canela, chegamos na cabeça, estômago, cotovelo. Dorzinha de cotovelo. Não é? Passamos agora para um outro tipo de dor. Saudade. É uma dor que dói e que você não sabe onde é que está doendo. Ai, está doendo dentro do coração. Você pode frequentar. Faz o eletrocardiograma que for, criatura. Na tua cabeça vai sair o nome da pessoa escrito lá no eletrocardiograma, mas não aparece. Aí você vai imaginar então que a saudade não está no coração. Porque se você esquecer daquela coisa, talvez não te dói mais. Então, mas aquilo ali continua remoendo, né? A saudade está batendo. Então eu vou agora para um médico da cabeça. Vou fazer lá um eletrocardiograma, ressonância magnética, pode botar todos os exames, espectrometria, pode inventar o que for. Não vai encontrar o nome da criatura que é o objeto da tua saudade. Que outras dores nos inquietam a alma? Porque agora nós estamos falando não mais de dores do corpo, mas dores da alma. Tristezas, angústias. A consciência nos chamando à responsabilidade. Temos um compromisso a cumprir, mas por algum motivo vamos deixando para lá. Pouca disposição, um pouquinho de preguiça, né? Aquelas coisinhas assim. A gente também não precisa dizer para todo mundo, né? Tu imagina que a gente saísse dizendo: Edinaldo, tu vai poder cumprir aquele compromisso? Vou nada, minha filha, que eu estou podre de preguiça. Vou não. Nossa. O que mais? Medo. Medo não deixa de ser uma dor que dói. Porque tem horas que a gente sabe do que nós estamos com medo. Tenho medo do escuro. Muito comum nas crianças. Vou até além. Quer ver o bicho que tem mais medo de alma? Espírita. E trabalhador da mediúnica, então. Quem é que é médium aqui, criaturas? Não tem mais medo, não? Conversa numa boa. Não sabe nem mais se é encarnado ou desencarnado. Nas primeiras reuniões mediúnicas. Meu povo, quando a gente está na mediúnica, todo mundo aqui, né, se preparando para a mediúnica e tal, aí alguém faz assim, ó. Mulher, não dá não, a gente desencarna e volta. Aí você tem vontade já de segurar no outro médium, já atrapalha a outra criatura, né? Aí fica assim rezando, não, pelo amor de Deus, que não seja em mim. Eu fico imaginando os espíritos doidos para se manifestar e as criaturas atrapalhando, né? Mulher, pelo amor de Deus, dá licença, eu quero, né? Não, que não seja em mim. Medo de fantasma. Medo de bicho, né? Tem gente que tem medo de aranha e tal. Barata é o concurso. Né? A gente tem mais medo de barata do que de espírito propriamente dito, de fantasma. Conte. Quer vir para cá? Eu também sou. Também sou tímida. Vem. Quem me conhece sabe que eu tenho um problema de timidez terrível, né, Paulo? Ande, meu filho, vem. Quando isso acontecer, eu sou meio Zé doidão mesmo, e dizer algumas loucuras que não vou dizer aqui agora. Aí disse, não diga nada, faça uma prece. Aí o camarada veio, pediu a espiritualidade que tomasse conta dele. Beleza, aí ele voltou de novo. Aí eu não aguentei não. Disse, meu amigo,
Você quer me levar para onde você está? É. Aí, sabe? Agora, depois, eu fiquei assim, fiquei na dúvida. Será que foi coisa da cabeça? Ou foi... Eu fiquei, sabe, se foi real. Sabe, foi um fenômeno assim que até hoje eu fico assim me perguntando, será que foi mesmo? Ou foi a cor de cabeça? Mas assim que eu tive medo. Vai que a criatura também estava morrendo de medo, né? Sem saber o que era. Aí se aproxima, né, para poder aurir as energias. E aí quando a gente começa a ter medo sem saber do quê? E aí você começa a limitar a sua existência. Aí deixa de ir a determinados lugares porque tem gente, ou por um outro motivo, deixa de sair de casa e começa a se fechar no seu mundo. São dores da alma. Perceberam que todos nós aqui temos experiências semelhantes e que a dor, ela é presente na nossa existência? Então eu sinto muito informar para vocês que a Terra é mundo de dores. Aquele que ainda estiver na ilusão que a Terra é um grande parque de diversões, está na hora de despertar. A Terra é mundo de expiação e provas. Não só na expiação, que é praticamente só de dor, como na prova, nós vamos nos deparar com situações dolorosas. Sejam dores físicas, sejam dores morais. E aí nós temos somente a confirmação daquilo que Jesus nos disse 2000 anos atrás. Imagine que 2000 anos atrás uma criatura já nos deu a dica do que nós iríamos viver aqui. Eu posso fazer uma dinâmica com vocês me permitem? Quem balançar a cabeça já sabe que vai ter que participar. Vocês podem, por favor, 3 voluntários virem aqui? Eu não sabia que tinha que trabalhar, né, Pedro? Eu balancei a cabeça, mas eu não sabia. 3 voluntários, bem rapidinho. Pronto, 1, 2, só falta mais um. Olha essas pessoas tímidas. Bora. Bora fazer uma brincadeira? Bora mais um. Pronto. Também, mas eu vou dizer uma coisa, eu só peguei, né, não? Olha o tamanho das criaturas, meu Deus do céu. Meu filho, você consegue pegar essa marmota todinha? Tire bem aqui seu... Né? Vai no 0 ou 1, vocês 3, é o novo. 0 ou 1. 0 ou 1, o primeiro. Os caras sabem fazer 0 ou 1. Deu certo? Quem foi? Tu? Ele? Tu? Vem pra cá. Senta aqui. Não. Ah, negócio pode ir embora, agora que nós estamos começando, né? Pau ímpar. Tu ganhou? Então vem tu. Fica aqui, olhando para a parede. Tu aqui do lado dele. Tu é o único? Não, criatura. Olha, já ficou também tão obediente. Adoro esses meninos obedientes. Meu aluno do ESD, viu, pessoal? Essa criatura aqui, inclusive, vou aproveitar e convidá-los a virem estudar a doutrina espírita conosco. Dia de sábado de manhã. Estiver em casa fazendo nada. Diz assim, eu vou fazer nada lá no Paulo Estevão. É bom, não é não? Vale a pena. Vale a pena, olha aí. Dinâmica, ok? Percebe o seu campo de visão? Percebe? Consegue ver tudo? Tudão. Ok. Quantas pessoas tem no salão? 115. 115. Eu vou já botar para contar. Vou já botar para contar. Está contando? Encarnado e desencarnado? Conte quantas pessoas tem no salão. Ele está falando a verdade. Hã?
Não, só encarnado, criatura, porque senão me dificulta demais. Quem acertou? Ele está mais próximo de ti. Conte as pessoas, meu filho. Bem rapidinho, ó. São 5 aqui na frente, vai multiplicando, subtrai, divide por 4, multiplica por 2 e vai dar certo. 100. Um disse 100 e quanto? 15. O outro disse 80 e tem 100. Eu vou confiar para poder liberar o pessoal, tá bom? Tu confia no que ele falou? Sim. Por quê? Me pareceu que falou com firmeza. Falou com firmeza. Muito bem. E o outro não falou com firmeza, não? Falou muito rápido sem pensar. Falou muito rápido sem pensar. Ok? Quem tem maior possibilidade de acertar, pessoal, para vocês? Quem está sentado? Quem está em pé liberto ou quem está em pé de costas? Essa criatura aqui é o Paulo César. É o Paulo César? Mais visão. O alcance dele é maior. Ok? Ok? Pode se virar. Agora, sua sensação vendo essa turma é a mesma de quando você estava olhando só para a parede? Mas você estava na mesma posição dele. De costas. Sem possibilidade de ver. Ok? Mas você está de frente também. O que você acha que é melhor? Estar aí sentado ou aqui em cima? Sentado? Por quê? Explicou que era para saber, para poder enxergar. Eu esqueci de dizer que aqui em cima ele estaria totalmente livre, né? Queridos, por favor, sentem. Muito obrigada. 2000 anos atrás, uma criatura que estava numa posição parecida com a do Paulo César, totalmente livre do peso da matéria, podendo ter alcance da sua visão, sem estar com o foco no nada ou preso a nós que estávamos na terra, teve a oportunidade de nos mostrar que nós teríamos aflições, porque ele viu além. Essa criatura foi Jesus. E olha que coisa espetacular o que ele nos disse. Em 3 momentos, antecipando-nos ao que estamos vivendo hoje, em João capítulo 16, ele disse que era necessário que ele partisse naquele momento, que ele iria, ele já antecipava o desencarne dele, o retorno à pátria espiritual, e ele disse que era necessário que ele fosse para que um outro consolador pudesse vir permanecer conosco. Ele, o consolador por excelência, disse-nos que um outro consolador viria. Ele pediria ao Pai e o Pai nos enviaria um outro consolador e esse outro consolador permaneceria conosco. Iria relembrar o que ele tinha falado, iria esclarecer aquilo que nós não tivemos condição de compreender. E ainda, como o consolador por excelência, ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 2 pontos a destacar. Jesus diz no mundo, ou seja, enquanto estivermos encarnados no mundo, teremos aflições sim, porque as aflições fazem parte da vida da criatura humana na condição em que nos encontramos agora, habitando um corpo material. Então a dor que provém do corpo material é condição real. Então no mundo teremos aflições. Mas quando estivermos no mundo também, significa que não estaremos no nosso mundo primitivo, que é o mundo espiritual.
então nós também teremos aflições morais. Mas como o Consolador não poderia deixar de dar-nos a mensagem da consolação, ele diz: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Somente uma criatura que tenha efetivamente passado por todas as nossas dores e superado o mundo, ou seja, atingido a condição de espírito que não necessita mais reencarnar, poderia ter autoridade para nos dizer que venceu o mundo. E se ele venceu, a dica que ele nos deixou foi: vocês vencerão também, tenham bom ânimo. O melhor companheiro da criatura humana, junto dessa amiga que é a dor, é sem dúvida o bom ânimo. Em quaisquer que sejam as dores, tenhamos bom ânimo, até para levantar-nos da condição onde nos encontramos e irmos buscar um medicamento. Estou com dor de cabeça. Vou esperar que o medicamento venha aqui. Não vem não, criatura. Se levanta e vai até o medicamento, toma o medicamento e espera que vai passar. Primeiro momento que Jesus fala sobre a aflição. Lá em Mateus, e aqui nós estamos, vamos dizer assim, no ápice dos ensinamentos de Jesus, quando ele nos deixa um tratado ético-moral que ultrapassa todas as épocas da humanidade, porque as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. No épico Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, Jesus começa a falar das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é sobre a humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós espíritas sabemos que o reino dos céus se assemelha ao mundo de regeneração que se avizinha da Terra. A Terra passa por um processo de transição planetária, deixando a condição de mundo de sofrimentos para assumir a condição de mundo de labor, de serviço, de trabalho. Aí tem gente que diz: mulher, pelo amor de Deus. Não, porque eu tenho a impressão que eu encarnei só para trabalhar e pagar boleto. Será que no próximo mundo vai piorar? A diferença será a postura da criatura humana frente a essa lei divina, que é a lei do trabalho. Nós deixaremos a ideia de que o trabalho serve somente para o nosso sustento e abraçaremos a ideia de que o trabalho é o trabalho serviço. Passaremos a agir em todos os momentos da nossa vida, fazendo para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Esse é o trabalho-serviço. Quer um exemplo? Vendedor de loja. Ele deixará de vender com o intuito de bater meta para vender atendendo a melhor condição para o cliente dele. Vendendo para o cliente aquilo que ele gostaria de usar no pezinho dele. O atendente de um balcão, ele pararia de se preocupar com o fechamento do caixa e a contabilização dos valores para bem atender o cliente que chega para fazer um pagamento. Servidor público abandonaria a condição de simples, de mero executor burocrático para bem servir o cidadão que lhe chega. E aí vai, construtores, médicos, engenheiros, advogados, farmacêuticos, psicólogos,
Aliás, no próximo mundo não vai nem mais precisar de psicólogo, nós estamos precisando nesse mundo agora. Percebem a diferença? Então, a primeira bem-aventurança apresenta o mundo que se aproxima, o reino dos céus, mas nos garante que a porta de entrada será, nós teremos que apresentar a condição de pobres de espírito. E o pobre de espírito é o humilde. Pobre de espírito é o humilde. E aí, detalhe, muitos de nós têm uma ideia equivocada sobre a humildade. Muitos de nós imaginam que o humilde é aquele que se rebaixa. Não. O humilde é aquele que sabe exatamente o seu tamanho, nem mais, nem menos. Ele não se diminui. Ele conhece de todas as suas potencialidades. Ele sabe que se não pode atender a alguém que está próximo de si, ele pode pelo menos orar. E ele faz com convicção. Ele sabe que dos talentos que recebeu do Senhor, do mais alto, ele há de multiplicar os seus talentos. É aquele que aceita abrir mão do seu próprio conforto em benefício do conforto do outro, mas sabendo que receberá do mais alto essa compensação imediata. Esse é o humilde. Aquele que esquece de si mesmo para fazer o outro feliz. Seja em qual for a relação, a situação. Só que todos seremos assim um dia. Não haverá desigualdade nesse sentido. Ultrapassada essa primeira bem-aventurança, Jesus nos fala da segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Em algumas traduções nós vamos encontrar bem-aventurados os que choram, ou então bem-aventurados os aflitos, que é o que nós estamos conversando aqui. Só que aí vem o grande detalhe, a grande sacada de Jesus. Somente aquele que é humilde vai reconhecer efetivamente o que é o sofrimento. Por enquanto, muitos de nós ainda não entendeu o que é o sofrimento. Quantos de nós culpa o outro, o mundo, Deus, pelos seus sofrimentos? Sou infeliz porque o meu esposo, isso. Ou porque a minha esposa, aquilo. Ou então meu companheiro ou minha companheira. Sou infeliz porque o filho. Sou infeliz porque a sogra ou o sogro. Porque o irmão, o pai, a mãe. E nós culpamos o outro pela nossa infelicidade. Sou infeliz porque o patrão ou porque o empregado. Sou infeliz porque o trânsito. Sou infeliz porque eu comprei uma coisa e não chegou. Sou infeliz porque a política. E culpamos a tudo e a todos pela nossa infelicidade. Quando entendermos que toda e qualquer dor que nos toca tem como origem nossas próprias atitudes e escolhas, teremos cumprido a primeira condição da bem-aventurança. Teremos entendido o que é humildade. Compreendido o que é humildade, passo seguinte, passaremos a entender o que é o sofrimento. Sofrimento como oportunidade divina para iniciar um novo processo de aprendizagem. Muitas vezes precisamos passar por tratamentos médicos dolorosos, muitas vezes decorrentes de escolhas equivocadas nossas. Difícil é reconhecermos. Muitas vezes nos deparamos com situações extremamente dolorosas na vida,
Mas se pararmos um pouco e olharmos para trás, vamos encontrar a causa do nosso sofrimento hoje nas escolhas do passado. Poucas são as vezes realmente que o outro impacta definitivamente o nosso sofrimento. Até porque, frente a qualquer sofrimento, nós temos escolha de bem ou mal sofrer. E é um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo que está contido no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Jesus vai falar sobre a bem-aventurança em Mateus capítulo 5. E em Mateus capítulo 11, por derradeiro, primeiro Jesus vai dizer que no mundo teremos aflições. Depois ele disse, bem-aventurados os aflitos. Mas como médico divino, ele obviamente nos apresenta possibilidade de tratamento. Então em Mateus capítulo 11 ele vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. A criatura apresenta o diagnóstico, mostra a condição da criatura e logo em seguida oferece o tratamento. O que sobra para nós? Buscar o tratamento. Quem aqui já marcou uma consulta com dentista? Aí vem as perguntas da pera. Dentista, clínico geral. Clínico geral, se não tiverem marcado, estão precisando marcar, viu? Clínico geral. Está precisando marcar também, dentista e clínico geral. Quem já marcou consulta com gastro? Opa, a criatura da mãozinha levantada eternamente, adoro. Pronto. Nós sabemos marcar consultas com médicos do mundo material, não sabemos? Está precisando que aprendamos a marcar consultas com o médico divino. Marcar uma consulta com Jesus. Levar a ele as nossas inquietações do coração, cardiologista. Todas as dores que nos incomodam a alma, ao ponto de nós chegarmos a dizer, isso eu não digeri bem. Jesus também é um gastro. Problemas de memória, não que eu estou esquecendo as coisas, mas quando eu não consigo esquecer o mal que me fazem, podemos marcar Jesus como neurologista. Quantas outras especialidades? Psicólogo, psiquiatra. Quantas mais? Todas aquelas que nós temos no mundo material, podemos compartilhar com Ele, sim. Entregando a Ele todas as nossas dores morais. E por que nós não estamos procurando? Ele garantiu que nos aliviaria. E por que nós não estamos procurando? Pronto. E vou até além. Mais surpreendente é nós encontrarmos criaturas que se dizem espiritualistas, sejam católicos, evangélicos, qualquer outra doutrina espiritualista, espíritas, mais materialistas do que muitos materialistas, que não acreditam em Deus e no nada, mas são muito mais espiritualizados do que muitos espiritualistas. Estamos precisando então marcar Jesus, o oftalmologista, para nos abrir os olhos e nos mostrar o que está nos faltando, marcar Jesus, o otorrino, para nos auxiliar no processo de ouvir Deus, Jesus e o alto falando conosco. O que está faltando para a criatura humana? Bom ânimo. Jesus disse isso. O tema, bem-aventurados os aflitos, está contido no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.
O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro em ordem cronológica de publicação por Allan Kardec da codificação espírita. E aí vou fazer uma parte, um adendo. Verdadeiramente eu sou facilitadora do estudo da doutrina espírita. A nossa turma é dia de sábado, às 8 horas da manhã. Quero convidá-los a todos a virem estudar a doutrina espírita conosco. Uma doutrina que, além de esclarecedora, é verdadeiramente consoladora. Concordou? Transcomunicação instrumental, as criaturas se manifestando. E aí, não se assustem, tá? Os anos do porvir, nós teremos muito mais contato com o plano espiritual do que nós podemos imaginar. Coisas que passarão a ser naturais. Até o povo que tem medo, não tenha medo não, criatura. Ah, sim, eu pensei que a pessoa estava com medo. Tenha medo não, porque aparece mais rápido, entendeu? Então, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar do aspecto moral da doutrina espírita. A doutrina espírita não se resume a fenômeno mediúnico, como infelizmente muitas casas espíritas e muitos espíritas acreditam que seja. Então, muitos de nós, você conversa com alguém de fora da doutrina, você diz assim, você é espírita? Sou espírita. Aí a pessoa logo pergunta, tu vê espírito? Vejo, criatura, que eu estou olhando para um, né? Só que é encarnado, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar de um aspecto pontual. Qual o objetivo dessa doutrina? Verdadeiramente causar impacto moral nas criaturas humanas. Nas criaturas no mundo. Nas criaturas que sofrem. Nas criaturas que choram. Nas criaturas que estão aflitas e cansadas. Porque sendo o Consolador prometido por Jesus, ele vem trazer os ensinamentos de Jesus interpretados pelos Espíritos, atualizando o conhecimento para a nossa condição de encarnados. E por que a doutrina espírita vai falar de Jesus? Porque tem gente que acha que a doutrina espírita é coisa do antagonista, do cramulhão, daquelas outras coisas que o povo acha, não, isso é cor do diabo, o espiritismo. Kardec, curioso sobre isso, pergunta aos espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quem é a referência que nós precisaríamos seguir aqui na Terra para sermos pessoas melhores? Se o objetivo é esse, seguir uma lei de progresso e nos melhorar, qual é o referencial? Porque o meu ideal de bem não necessariamente é igual ao seu, não necessariamente é igual ao do Ednardo. Então, a quem escolher, a quem seguir? Eu vou seguir a Pera, porque a Pera é facilitadora da doutrina espírita, Ednardo é trabalhador da casa. Vou seguir a quem? Então, Kardec pergunta para os espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para nos servir de guia e modelo? E os espíritos respondem, Jesus. Kardec passa um ano para elaborar uma questão, meu filho, porque a questão é comprida, mais comprida que um dia de fome. E os espíritos respondem, Jesus. Então, a doutrina espírita, sendo o consolador prometido pelo Cristo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai apreciar todo o ensinamento de Jesus, levando ao crivo dos espíritos codificadores. Então, eu queria apresentar para vocês uma curiosidade. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro da codificação, e tivermos a curiosidade de abrir o índice, pessoal, tarefa de casa. Quando vocês chegarem em casa, vão pegar o Evangelho de vocês, aí eu vou pegar, porque a tia Pera disse que eu pegasse para dar uma olhada. Tia Pera sou eu. Vão se lembrar de mim, viu? Aí, legal é o casal, né? Tu tá olhando, fazendo a tarefa da tia Pera. Tô fazendo a tarefa da tia Pera. Quando nós pegamos o índice, primeiro capítulo, não vim destruir a lei.
Jesus dizendo, à época dele, se fosse todo mundo aqui é cearense? Tem algum estrangeiro? Não, né? Não. Tu é cearense, Paulo César, não se mete não. O senhor é de onde? Rio Grande do Norte, mas é quase, né? É. A senhora é do Rio, mas já está grudada é Potiguar, Rio Grande do Norte. E pronto. Então já está aqui, criatura, já provou do cuscuz, já comeu cuscuz, essas coisas todas? Pronto. Se fosse Jesus falando para a gente, Jesus ia dizer o seguinte: ei, bando de macho velho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo esse pessoal, esse mói de gente que veio antes de mim, que falaram um monte de coisa, a gente resume essa galera todinha e diz que a lei é somente amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Beleza? Seria mais ou menos assim. O pessoal que está na internet, se quiser fazer a tradução online, né? Porque assim, cearense falando é bem diferente. Então, primeira coisa, o que Jesus falou é o que é a lei divina e ele não destruiu a lei que o antecedeu, o que era a lei que o antecedeu. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Jesus vai mostrar a autoridade que ele tem para apresentar a mensagem divina, que é o Evangelho. Terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí nós vamos ter aqui, nas falas de Jesus, a comprovação da pluralidade das existências das criaturas humanas. Inclusive, para lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós entendermos que parte das nossas aflições também são decorrentes de existências anteriores. Porque quando a gente volta a memória nessa existência, muitas vezes nós não conseguimos encontrar a causa das nossas aflições. Então temos aflições de agora e temos, olha coisa linda os povos da titia ali. Causas atuais das aflições, mas temos também causas anteriores das aflições. Então, os espíritos vão falar da pluralidade das existências, das múltiplas encarnações dos espíritos, dos mundos habitados. Não é somente a Terra, um mundo habitado. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lei da encarnação, como a mais perfeita manifestação da justiça, da misericórdia e do amor de Deus, que não desampara nenhuma das suas criaturas. Mesmo aquele que mais sofre, mais se imagina abandonado, não está abandonado em momento algum. Amparadíssimo por um amor incondicional que sustenta todas as criaturas e que só nos pede bom ânimo. Só isso. E aí chegamos no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como um bom profissional de marketing, vou dar só petiscos para vocês vão ficar com vontade de ler esse capítulo. Olha que temas espetaculares. Justiça das aflições. Estamos sofrendo aflições por uma questão de justiça. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Esquecimento do passado. Quantos de nós nunca parou e pensou assim, por que eu não me lembro das vidas anteriores? Será que nós temos condição verdadeiramente de saber quem fomos, o que fizemos, quem são aqueles com os quais convivemos? Motivos de resignação. O suicídio, a loucura, o bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, os sofrimentos que nós trazemos para a nossa vida voluntariamente. Quantos de nós vai buscar sofrimentos? A desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício,
dever-se-á pôr termo às provas do próximo, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança e cura, caso de eutanásia, olha que coisa importante. Sacrifício da prova-vida e proveito dos sofrimentos em benefício dos outros. São temas que Allan Kardec trata com os espíritos e que nos tocam diretamente nos nossos sofrimentos. Quero ler para vocês, vou pedir permissão para ler para vocês um trechinho de um dos artigos publicados nesse capítulo, que eu particularmente acho de extrema importância. A mensagem se intitula Bem e Mal Sofrer. Ela foi publicada, na verdade, ela foi recebida através de médiuns de um espírito chamado Lacordaire, em 1863. Ok? Pessoal, não é 1963, não, 1863. Antecipando-nos o que nós estamos vivendo. Lembra que o Paulo César subiu aqui e ele tinha uma capacidade de visão estendida? O que os espíritos tinham naquela época da codificação, vislumbrando as dores e os sofrimentos que nós estamos passando hoje. E ele começa a dizer: quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino de Deus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem. Vá com Deus, meu irmão. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Ou seja, nós sofremos. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. O que foi que Jesus nos orientou, nos sugeriu? Bom ânimo. Se não nos entregamos ao bom ânimo, mas do contrário, nos permitimos o arrastamento do desânimo, incorremos em falta. Depois ele fala, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. 10 minutos, eu ainda tenho tudo isso? O que é que Lacordaire quer nos dizer nesse tema, o bem e o mal sofrer? Primeira mensagem que ele nos diz é que a condição da criatura humana na terra é de sofrimento. Jesus já tinha dito isso. No mundo tereis aflições. Nenhum de nós é preterido por Deus, e aí está em sofrimento porque Deus não gosta da gente, ou Deus nos castiga, nenhum de nós, assim como nenhum de nós é o predileto dele. Ah, mas eu olho aquela pessoa, a pessoa tão feliz, tão cheia de bênçãos na vida, e eu tão sofredora. Nós não sabemos verdadeiramente quais são as dores de cada uma das criaturas. Chico Xavier tem uma frase muito encantadora que ele diz: nós espíritas choramos escondidos, depois enxugamos as lágrimas e vamos acolher o aflito. Percebe a condição do espírito humilde que esquece de si mesmo, mas não deixa de reconhecer que sofre? Sim, nós sofremos, nós choramos, nós nos desesperamos, nós nos angustiamos, nos entristecemos. Sim, até para a empatia com o outro, porque se eu sofro e a lei é de igualdade, e naquele momento o outro está sofrendo, eu não posso ignorar o sofrimento do outro, ele é meu irmão. E aí quando a gente percebe que muitas das vezes a nossa dor é imensamente menor que a dor do outro, tem horas que chega a dar uma vergonha.
Sabe aquele modelo de cachorro que lambeu sabão, criatura? Eu não sei se fica legal eu falar essas coisas na internet, né? Mas é porque, né? Cachorro que lambeu sabão tem aquela cara de desconfiado, né? Chega, a gente fica com vergonha de estar sofrendo quando a gente vê o sofrimento do outro ao nosso lado. Quantos de nós se arvora em ações sociais, juntar amigos, cesta básica, para fazer doações, aí posta na internet, mas quando chega dentro de casa, não fala com o irmão, ou está de birra com a mãe ou o pai, ou trata mal o porteiro. Quanto nós precisamos aprender ainda? Quantos de nós bradamos contra a providência divina, reclamando de Deus? Mas Deus, por que eu estou sofrendo? Se nós passarmos a trocar a visão, tirar o porquê e perguntar, para quê? O que eu posso aprender com isso? Porque quando eu machuco a mão na gaveta, eu prendo o dedo na gaveta, eu já sei que tenho que ter mais cuidado na hora de fechar a gaveta. Quando eu pego numa panela quente, eu já sei que tenho cuidado agora para na hora de pegar a panela. E com relação às nossas escolhas, com relação à forma como nós falamos com os nossos irmãos, muitas vezes nós ferimos com palavras muito mais do que com um bofete. Passaremos a perceber então que o sofrimento que temos na nossa vida é decorrente das nossas escolhas equivocadas, decorrente do nosso comportamento. Quando nós abrimos mão do nosso eu, do ego, do interesse pessoal e buscamos voltar o olhar para o outro, fazendo minimamente para o outro aquilo que eu gostaria que me fizesse, nós passamos a perceber uma mudança brusca e imensa nas nossas vidas. E o que é mais interessante é que as pessoas percebem também. E nós temos possibilidade de impactar outras pessoas. Nós podemos multiplicar isso, são talentos que nós temos possibilidade de multiplicar. E aí Lacordaire vai dizer, quanto maior o esforço da criatura, quanto mais resignação ela tiver, quanto mais bom ânimo, maiores serão os resultados positivos para isso. Quanto mais nós ajudamos os menores, e vamos imaginar o menor, aquele que tem menos conhecimento do que a gente, porque aquele que já conhece da doutrina espírita, já tem condição de assumir a condição de trabalhador do Cristo. Eu já diria que já pode andar com a sua carteira de trabalho, debaixo do braço. Quando o pessoal aqui da casa de Paulo Estevão manda um zap para mim, o Hamilton, minha irmã, bom dia, eu já saco da CTPS espiritual imediatamente e já me coloco à disposição para o trabalho. Porque eu imagino já quanto da misericórdia divina eu tenho possibilidade de receber para diminuir os débitos do passado. Dispor-nos a atender o outro, a ouvir o outro, a suportar o outro, não no sentido... Muitas vezes a gente ouve a palavra suportar como se fosse uma coisa ruim, né? Eu não suporto aquela menina falando, né? Quando vocês entraram aqui no salão, alguém de vocês teve vontade de virar a cadeira para saber qual era a capacidade de suportar o peso dela? Alguém pensou nisso? Por quê? Que a cadeira vai suportar, não é? Pois nós precisamos aprender a ser cadeiras para suportar os nossos irmãos que necessitam de um momento de acolhimento. Quando aquele irmão nos procura, muitas vezes a gente diz assim, rapaz, mas a pera só me procura quando ela está passando, né, uma situação difícil, uma angústia, uma tristeza, uma chateação, ela só me procura nessas horas, né? Regozijemo-nos disso, porque naquele momento de treva, de sofrimento daquela criatura, foi de nós que ela lembrou. Mesmo que nós sejamos aquele LED do controle remoto frente ao sol da humanidade que é Jesus, mas imaginar que um irmão em sofrimento lembrou de nós.
Então, se nós, pequeninos do jeito que somos, podemos ir na direção daquele que sofre com pouco entendimento e com o amor tão minúsculo que é o nosso, imagina o que não faz Jesus na nossa direção. E quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Tenham a certeza que ele está de braços abertos, só esperando de nós boa vontade. Muita paz, meus irmãos.